Correção aqui do Enem 2025, caderno amarelo, hein? Questão 53. Em 1872, havia mais de 1 milhão de votantes, correspondente a 13% da população total, livre. Em 1886, votaram para as eleições parlamentares pouco mais de 100 mil eleitores, ou seja, 0,8% da população livre. Tá certo? Houve um corte de quase 90% do eleitorado. O dado é chocante, sobretudo se lembrarmos que a tendência de todos os países europeus da época era na direção de ampliar os direitos políticos. O mais grave é que o retrocesso é duradouro. A proclamação da República não alterou em nada esse quadro, beleza? Olha aqui a fonte, Cidadania no Brasil. Bom, vamos lá o enunciado, hein? De acordo com o texto, a participação no processo eleitoral brasileiro após a reforma de 1881, reforma essa, Lei Saraiva de 1881, exclui os analfabetos do direito ao voto. Olha aqui o que é isso, critério de letramento, beleza? Essa aqui é a reforma de 1881. Sofreu uma variação que se explica pela letra A. Vamos lá. Restrição de gênero, nada a ver. Letra B. Exclusão de imigrantes, também não. Letra C. Comprovação de domicílio, também não. E a letra D. Exigência de alfabetização. Eis a resposta, pessoal. De acordo com o texto mais uma vez anunciado, a participação no processo eleitoral brasileiro após a reforma de 1881, reforma Lei Saraiva, sofreu uma avaliação que se aplica pela exigência de alfabetização. Eis a resposta. E a letra E, obrigatoriedade de sufrágio, nada a ver, o voto, sufrágio é o voto. Vamos aqui na questão 70, hein? Ó, texto com fonte primária, argumento comum aos três textos. Dois textos aqui do período da Antiguidade, que é da Bíblia, e do período da Idade Média, que fala do Alcorão. Vamos lá. Texto 1. Eu escolhi Bezabel e lhe dei competência e habilidade para fazer todo tipo de trabalho artístico, para fazer desenhos e trabalhar em ouro, prata e bronze, para lapidar e montar pedras preciosas, para entalhar madeira e para fazer todo tipo de artesanato. Artesanato aqui, trabalho laboral, beleza? Olha aqui, ó. Aqui na parte de competência e habilidade, ó, trabalho prático, justo e honesto, beleza? Olha aqui, Êxodo, Bíblia. Vamos aqui no texto 2. Moisés foi educado em toda a sabedoria dos egípcios e para ver fazer o poderoso as palavras de outras. Olha só, hein? Moisés foi educado em toda a sabedoria dos egípcios e via ser poderoso em palavras e obras. Bíblia. Sabedoria, olha só, hein? Sabedoria aqui bem destacada, beleza? Bom, agora aqui temos o texto 3, que é a parte do Alcorão. Se conhecesseis a ciência aberta, logo renunciarás à ostentação. Se conheceis a ciência certa, logo renunciarias à ostentação. Olha só, hein? Desenvolvimento social. Vamos aqui, ó, Alcorão, Sura. Bom, escritos em temporalidade diferente, né? Dois textos primeiros da Antiguidade, que é a Bíblia, e Antiguidade, e Idade Média, que é o Alcorão. Os textos sagrados aproximam-se ao mostrar o papel da ciência para saber e saber para fazer. Saber e saber fazer, beleza? Essa é a ideia. Letra A. Emergência das universidades e escolas confessionais. Não está falando isso no texto, não, cara. Letra B. Crescimento religioso e movimentos sectários. Nada a ver. Letra C. Avanço da intolerância e rivalidades nacionais. Não está falando isso nos textos. Letra D. Preservação das tradições e rituais místicos. Não estão falando disso, não. Está falando de sabedoria, conhecimento, trabalho. E a letra E. Desenvolvimento social e práticas laborais. Desenvolvimento social e práticas laborais. Beleza? Eis a correta aqui, a letra E. Tá bom? Mais uma vez anunciado, ó, escritos em temporalidade diferentes, Antiguidade e Idade Média. Escritos em temporalidade diferente, Antiguidade e Idade Média, os textos sagrados aproximam-se, melhor a imagem, ao mostrar o papel da ciência para o saber
e saber fazer. Letra E. Desenvolvimento social e práticas laborais. Essa é a correta. Vamos aqui na questão 77. Vamos lá. A Rota dos Esportes de Salvador, Bahia. Rota aqui são o quê? Convento. Beleza? Essa aqui é a instituição que existia. Essa é a ideia da Rota dos Esportes de Salvador, Bahia, 1726, século XVIII. Peraí, vou repetir. A Rota dos Esportes em Salvador, Bahia, data de 1726, foi uma das instituições implantadas com o objetivo de acolher e prover um encaminhamento para as crianças recém-nascidas abandonadas. Essa existência fundamentava-se em práticas caritativas, caridade, paternalista e imediatista que visavam ao cuidado básico da criança e especialmente a salvação da sua alma, via batismo devido à alta mortalidade. Beleza? Olha aqui a fonte. Análise documental e contexto de desenvolvimento. Esse negócio aqui, a Rota dos Esportes de Salvador, uma ideia de convento, tá bom? Vamos ao enunciado. A instituição apresentada no texto justifica-se pela defesa dos direitos humanos. E para aqui já temos um anacronismo. Isso aqui é anacronismo. Ó. Defesa dos direitos humanos no século XVIII? Nada a ver. Letra B. Presente de natureza socio-religiosa. Eis a resposta, pessoal. Por isso a ideia do convento aqui, ó. Tá bom? Vamos ver o enunciado. A instituição apresentada no texto justifica-se pela preceito de natureza socio-religiosa. Letra C. Reconhecimento de vínculos familiares. Nada a ver isso aqui. Letra D. Discurso de cunho técnico-científico. Viajou na maionese. E a letra E. Ideologia de caráter abolicionista. Sério, abolicionista? Está falando de negro, escravatura? Não. Então a correta aqui está certa é a letra B. Preceito de natureza socio-religiosa. Convento, a Rota dos Esportes de Salvador, 1726. É isso. Vamos aqui na questão 80 para fechar por hoje, hein? Em decorrência da natureza... Desculpa, vou repetir. Em decorrência da naturalização da inferioridade social da mulher e da concepção da justiça do Estado, baseada na igualdade abstratamente concebida, torna-se possível convencer o Estado burguês a conceber e implementar políticas públicas cujo conteúdo se define pela discriminação positiva de mulheres, sendo isso, aparentemente, seja paradoxal. Vou ver aqui a imagem, olha a fonte. Violência de gênero, poder e impotência. Beleza? O enunciado. No contexto atual, qual medida atende ao tipo de política pública abordada no texto? No contexto atual, qual medida atende ao tipo de política pública abordada no texto? Vamos lá. Letra A. Ampliação do sufrágio universal? Está falando de voto? Não. Letra B. Diminuição da jornada de trabalho? Não fala abordando isso, não. Letra C. Extinção do crime de feminicídio? Extinção? Como é que eu vou extinguir isso? Bom, é uma coisa atual isso aqui, hein? Letra D. Redução da licença maternidade? Está abordando isso no texto? Não. Letra E. Criação de delegacia especializada? Pessoal, eis a resposta, hein? Olha, no contexto atual, qual medida atende ao tipo de política pública abordada no texto? Criação de delegacia especializada. Essa é a resposta, pessoal. Bom, por enquanto é só, tá certo? Valeu, se puder se inscrever nesse canal, deixe seu like aí. Valeu. Tchau.